Bom dia, Fernanda aqui para o Orvalho de hoje. E que dia que é hoje, Brasil? Este é o dia que o Senhor reservou para nós, portanto nos alegremos nele. E daremos graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Bom dia, Solzinha, tudo bem com você? Bom dia, Sheila, Monique, Pamela, que tem milagre para contar, glória a Deus. Bom dia, meninas, que alegria estar mais um dia com vocês. Fico feliz demais. Vocês são uma bênção em my life. Elaine, querida amiga, bom dia. Amandinha, bom dia. Vamos orar, meninas? Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais força. Quanto mais oração, mais milagre. Quanto mais oração, mais alegria. Quanto mais oração, mais perto do Senhor ficamos. Bom dia, Cleide, tudo bem? Ale, bom dia. Não consegui falar com você, Ale, ontem, mas mais tarde a gente se fala. Dani Viana, bom dia. Oremos, gente. Pai querido, como é bom estar na tua presença. Graças te dou, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui juntas, Pai. A tua palavra nos fala sobre isso, que a unidade atrai a glória de Deus. Estamos aqui juntas num propósito, e o nosso propósito é romper. O nosso propósito é sair do lugar da paralisia, da estagnação, do círculo vicioso e ir para o lugar que o Senhor tem para nós. Nós não aceitamos, Senhor, não aceitamos ficar paralisados. Nós não aceitamos, Senhor, ficar no mesmo lugar, mas nós dizemos sim. Sim para a vontade do Senhor, sim para os seus planos, sim, Senhor, sim para aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Estamos aqui disponíveis, Pai, disponíveis para louvar o teu nome, disponíveis, Senhor, para fazer aquilo que precisamos fazer para a tua glória. Senhor, não é para nós. Pedimos, Pai, que o Senhor tire toda a inclinação do nosso coração, a nossa vontade. Como nós meditamos ontem, Pai, no nosso devocional, nós entendemos que enquanto nós estamos presos à nossa vontade, à nossa dor, nós ficamos sim paralisados, estagnados. Mas quando nós nos abrimos para a vontade do Senhor, quando nós alinhamos o nosso sonho a uma necessidade do reino, quando nós, Senhor, nos desprendemos, Pai, nos desprendemos daquilo que nós queremos e declaramos seja feita a tua vontade, então é o momento oportuno do Senhor se manifestar em nossas vidas. Nós queremos, Senhor, deixar o cenário propício para o Senhor atuar. Nós queremos deixar o cenário, Senhor amado, pronto para o Senhor agir. Então eu quero te pedir nessa manhã, inclina o nosso coração à tua vontade. Nos mostra qual é o momento de agir, qual é o momento de parar, qual é o momento de avançar, qual é o momento de esperar, qual é o momento, Senhor, que nós temos que apenas consultar ao Senhor, qual é o momento, Senhor, que com coragem e disposição nós precisamos enfrentar o medo, a insegurança. Senhor, nos ensina como nós devemos nos comportar mediante, Senhor, aos desafios que surgirão, Pai, porque sabemos que vai surgir, mas não queremos ficar parados diante de nenhuma má notícia. Pai, eu sei que o inimigo às vezes, ele nos manda más notícias, ele nos manda cartas, ele nos manda, Senhor amado, ameaças para que possamos ficar intimidados, mas nós nos levantamos e declaramos nessa manhã que nós não tememos más notícias. Nós declaramos nesta manhã, Pai, que a nossa confiança está no Senhor. Senhor, nós declaramos nessa manhã que nós olhamos para Ti, nós inclinamos a nossa cabeça ao Senhor e olhamos para o Senhor, porque é do Senhor que vem o socorro, a libertação, a salvação, a proteção, a provisão. O nosso socorro vem do Senhor, o Criador, o provedor, o supridor, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus, o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és a força, Pai, Tu és a nossa fortaleza. Senhor,
Senhor, as nossas vidas estão enraigadas em Ti. Nós estamos alicerçados no Senhor. Nossas emoções não é elas que controlam as nossas vidas. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas nós andamos por aquilo que nós cremos. Eu quero pedir, Senhor, perdão pelo pecado da insegurança, do medo, Senhor, perdão pela ansiedade, perdão, Senhor, pelo desânimo, perdão pela paralisia, pela preguiça, pela desistência, perdoa-nos, Senhor, pelo passado, pelas vezes que nós nos deparamos com as dificuldades e a nossa reação, a nossa resposta, Pai, foi contrário. Eu estou aqui, Senhor, pedindo perdão pelas minhas más atitudes, porque no momento em que eu deveria avançar, que o Senhor queria fazer milagre na minha vida, eu desisti. Eu estou aqui pedindo perdão em nome das minhas irmãs, Pai, que no momento em que elas deveriam avançar, elas retrocederam. No momento que elas deveriam confiar, Senhor, elas tiveram medo, seu coração ficou incrédulo, Pai. Mas nós estamos aqui reconhecendo que somos falhos. Estamos aqui reconhecendo que o inimigo, por vezes, influenciou as nossas decisões, influenciou a nossa postura, mas hoje nós estamos aqui, Senhor, nos santificando. Senhor, nós estamos nos santificando porque eu sei que o Senhor fará maravilha no meio de nós. Eu estou aqui numa oração pedindo perdão e pedindo santifica-nos, Pai, porque eu sei que o Senhor fará maravilha no meio de nós. Santifica-nos, Pai, santifica o nosso comportamento, nos ajuda a reconhecer as repetições de comportamento, as repetições de sentimento, padrão de pensamento. Pai, pessoas que não conseguem olhar a situação com positividade, com esperança, mas está preso, Senhor, no negativo, está preso nesse pensamento ruim, Pai. Como se para ela nunca houvesse oportunidade. Senhor, que não consegue enxergar cenários e ver chance, ver oportunidade. Ela só vê, Senhor, derrota. Ela só vê, Senhor, que não vai dar certo, que com ela de novo aconteceu isso. Eu te peço, renova a nossa mente, nos dá esperança. A nossa esperança vem do Senhor. Nós temos uma palavra sobre as nossas vidas e quem pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Temos a bênção do Senhor sobre nós, Pai, e nós não nos intimidaremos, Senhor, de acordo com aquilo que vier a acontecer no nosso caminho. Nós não iremos nos intimidar, Senhor, com as afrontas do inimigo, mas nós vamos nos lembrar da tua promessa. Eu te peço, santifica-nos, Senhor, que a influência, a doutrina, aquilo que nós aprendemos, ouvimos, nós não venhamos nos alimentar disso. Eu peço perdão, Senhor, pelo pecado da idolatria, colocamos a nossa confiança em coisas, pelo pecado, Senhor amado, que nós colocamos a confiança em dinheiro. Quantas pessoas se sentem paralisadas agora, porque acham que não tem dinheiro e mamon quer dirigir as nossas vidas, e a tua palavra diz que não dá para servir a dois senhores, não dá para servir mamon, não dá para servir Baal e servir ao Senhor. Nós temos que escolher um caminho, e hoje nós escolhemos o Senhor, confiar em ti, colocar no Senhor toda a nossa esperança. Então, Pai amado, nos ajuda a colocar e a inclinar o nosso coração a ti, a nossa confiança está no Senhor. Eu declaro que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o único, se não há outro além de ti. A nossa confiança, o nosso olhar, Pai amado, está em ti. Eu quero pedir, Senhor, perdão pelas coisas que nós comemos, palavras que nós nos alimentamos dela. Senhor, tem coisas que o inimigo lança. Nós sentamos no banquete do inimigo e nos alimentamos dessas mentiras, mas nós queremos pedir, purifica-nos, limpa os nossos corações, limpa a nossa mente, faz uma limpeza e tira toda a contaminação diante de nós, para que possamos enxergar o bom futuro que o Senhor tem para nós. Neste momento de oração eu também clamo, Pai, pelos aqueles que sofrem, pelos enlutados. Eu oro, Senhor, pela Ruth, eu oro, Senhor amado, por aqueles que precisam, Senhor, de ânimo, de refrigério. Senhor, quantas famílias choram, quantos órfãos choram, quantas viúvas choram nesse momento, quantas pessoas que perderam, Senhor, que receberam diagnósticos de morte, pessoas que foram, Senhor, invadidos por sentimentos inesperados. Um dia estava tudo certo e no outro dia o inimigo entrou e arrasou a sua vida. Pai, dê força para o teu povo. Eu clamo por cada um, Senhor, que neste momento está com seu coração, Pai, clamando por socorro.
O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso refúgio. Eu sei que o Senhor se levantará por nós. Assim eu oro, Pai, entregando a Ti esse tempo de devocional. Desvenda os nossos olhos para as maravilhas da Tua palavra. Dá-nos um entendimento pleno pela palavra do Senhor, para que possamos andar na vereda da justiça. Que a Tua lâmpada, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Lulu, pastor Sérgio Viana, bom dia. Hoje nós vamos meditar em 2 Crônicas 20. Nós vamos falar dessa história, que ela é poderosa e tem muito a ver com aquilo que nós vamos, com a nossa jornada. Olha que interessante, gente. Vou ler e aí a gente vai conversando sobre, tá? 2 Crônicas 20. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, passaram para Josafá a seguinte informação: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isso é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá, de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio, e orou. Antes da gente ler a oração do rei Josafá, nós vamos entender quem são esses inimigos que se levantaram e declararam guerra contra o rei Josafá, que eram os moabitas e os amonitas. Esse povo ele já tinha um histórico de tentativa em destruir o povo de Deus. A gente vai ver essa história, né? A intenção dos moabitas e dos amonitas e dos moabitas em destruir o povo de Deus lá em Números. Quando eles ficam sabendo que o povo estava avançando, quando eles ficam sabendo do poder de Deus sobre a vida do povo de Israel, o que o rei o rei dos moabitas fez? Ele foi convidar a Balaão, para que Balaão era um falso profeta. Então ele foi consultar Balaão, pedindo para que Balaão profetizasse contra o povo, amaldiçoasse o povo de Deus. Então ele chega e falou assim: Balaão, é o seguinte, tá vindo uma galera aí numerosa na nossa direção. Eles estão ao nosso redor, estamos com medo deles. Estamos apavorados porque Deus tem feito grandes coisas na vida deles. Então faz o seguinte: amaldiçoa este povo, porque se você amaldiçoar, eles vão ficar intimidados, eles vão ficar impressionados com a palavra. Olha o poder da palavra, né? A intenção do rei era liberar uma palavra para o povo, para desestabilizar o povo, e então eles não conseguiriam mais ser uma ameaça, porque emocionalmente, psicologicamente, eles estariam afetados. E aí falou assim para Balaão, falou assim: ó, Balaão, é o seguinte, eu vou te pagar um bom dinheiro para você fazer isso. E aí Balaão falou assim: vou consultar aqui o Senhor, né? Vamos ver o que o Senhor fala. E o Senhor diz assim: ó, esquece, não há menor chance de você amaldiçoar o meu povo, porque não tem como amaldiçoar aquele a quem eu abençoei. Olha que forte essa palavra. Não tem como amaldiçoar aquele a quem eu abençoei. E Balaão foi e disse isso, e falou assim: olha, diga para o rei que não tem chance. O Senhor não me permite amaldiçoar o povo, e ainda que ele me dê metade do reino, não vou conseguir fazer nada. Mas o rei insistiu, mandou buscar Balaão, e Balaão, ao invés de ouvir de imediato a voz de Deus, não, ele cedeu à tentação do dinheiro, porque a cada convite do rei a proposta melhorava, né? E aí Balaão falou assim: eu tô com Gideão na cabeça. Balaão falava assim:
Senhor, mas olha, eles vieram a mim, tem como mesmo, a gente dá um jeitinho aqui. O Senhor falou assim para ele, bom, você quer ir? Então você vai, mas você vai falar o que eu mandar. E cada vez que eles levantavam um altar de adoração para que Deus viesse, liberasse uma palavra de maldição, Balaão abençoava o povo. E o rei foi ficando muito bravo, né? Ele falou, o que tá acontecendo aqui? Eu trouxe você para amaldiçoar e você vem e abençoa? Não tô entendendo nada. E aqui, lá em Números, olha, uma das profecias, né, que o Senhor liberou, foram 3 vezes que o rei pediu para que Balaão amaldiçoasse o povo, e Balaão, ao invés disso, abençoou. E uma das profecias, né, as liberações de bênção do Senhor para o povo, porque, olha só, era para amaldiçoar, e cada vez que se levantava para amaldiçoar, o Senhor transformava a maldição em bênção. E aí, uma das profecias foi assim, levanta-se Balaque e ouça, tá lá em Números 23, 18. Levanta-se Balaque e ouça-me. Escute, filho de Zippor, Deus não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, e ele abençoou, e eu não posso mudar. E aí tem uma outra fala de Balaão que é assim, como posso eu amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças para quem o Senhor não quis ameaçar? E aí teve outra vez que Balaão falou assim, quão belas são as tendas, ó Jacó, e suas habitações, ó Israel. Como o vale estende-se, como jardins que margeiam rios, como aloés plantado pelo Senhor, como cedros juntos à água. Seus reservatórios de água transbordarão, e suas lavouras serão irrigadas, o seu rei será maior. E aí, só saía a bênção da boca de Balaão. Só saía a bênção. Só que Balaão tinha a tentação, né, da proposta financeira para que ele conseguisse, de alguma maneira, amaldiçoar o povo. Mediante a tantas confirmações que o Senhor queria abençoar, Balaão deveria ter ido embora, ó. Na verdade, ele não deveria nem ter seguido, né, ido de encontrar o rei. Mas o que Balaão faz? Isso tá lá em Apocalipse 2. Deixa eu confirmar aqui. Apocalipse 2. O que Balaão faz? Balaão, já que ele não consegue amaldiçoar o povo, qual foi a estratégia? Que aí é onde o bicho pega pra gente. Qual que foi a estratégia? Ele foi ensinar o povo a levar o povo de Deus a pecar. Então, qual que foi o entendimento? Esse povo não tem como dar ruim com eles. Esse povo não tem como eu amaldiçoar. Mas é o seguinte, se eles pecarem contra Deus, aí pronto. Aí não precisa de maldição. Eles mesmos vão comprometer o próprio caminho. E aí fica uma lição aqui para nós, né? Quando existe a bênção de Deus sobre as nossas vidas, fato. Quando essas bênçãos são invalidadas, quem pode amaldiçoar o meu caminho? A gente tem o hábito de terceirizar, né? Também, mas se eu tivesse dinheiro, eu conseguiria. Se não fosse esse governo, eu conseguiria. Se eu tivesse vindo de outra família, eu conseguiria. Se fulano tivesse levantada para me ajudar, eu conseguiria. E é tudo invenção da nossa cabeça e mentiras do inimigo. Porque aquele que Deus chamou para abençoar, que sou eu e você, ninguém pode amaldiçoar. Então, quem compromete o meu caminho? Quem me impede de acessar o melhor de Deus? Quem me impede de desfrutar das bênçãos de Deus? Quem é a pessoa que pode me impedir de alcançar os meus objetivos e sonhos? Sou eu mesmo. Nenhuma força externa tem poder de interromper o meu caminho. Eu sou a única pessoa que pode interromper o meu caminho e determinar aí se a minha jornada vai ser mal ou bem sucedida. Então, diante dessa verdade, Balaão entendeu que ali era um povo intocável, que o externo não podia comprometer o interno. Olha que poderosa essa palavra para nós desmistificarmos todas as fortalezas da nossa mente, onde a gente se depara com o externo e
fica amedrontado, né? A palavra maldita, a pregajamento, a inveja, a gente fala, a obra de macumbaria, meu Deus, a gente fica desesperado com essas coisas. Mas olha aqui, toda essa tese do inimigo caindo por terra. Não há como amaldiçoar a quem Deus abençoou. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, porque em juízo Deus as condenará. E aí, qual foi a estratégia? Já que a gente não consegue mexer com o externo, já que o externo não mexe com o interno. Bom dia, Vanessinha. Bom dia, Jéssica. Bom dia, bom ter vocês aqui. Como o externo não podia afetar o interno, gente, olha que poderoso. Como o externo, o diabo sabe que a palavra dele não tem poder, que a ameaça dele não tem poder. O diabo sabe que a sua família não tem poder, os seus amigos não têm poder, o externo não tem poder. O diabo sabe disso. E aí o que ele faz? Vou comprometer o interno, vou colocar coisas na mente deles, vou fazer com que eles errem o alvo, vou seduzi-los para que eu não consigo fazer, rei, você não consegue amaldiçoar, mas eles conseguem afastar-se dos planos de Deus, errar o alvo, eles conseguem. E aí aqui em Apocalipse 2:14 diz assim, ó, no entanto, uma carta enviada para a igreja de Pérgamo, tá? No entanto, tenho contra você algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegaram aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos de Nicolaitas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. O que o Senhor está dizendo aqui através dessa carta? O que eu tenho contra você? Aí a gente pergunta, né? Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que as coisas não dão certo para mim? Por que eu não avanço? Por que eu fico paralisada? Por que eu tô sempre nesse lugar? O Senhor tem promessas. Eu carrego aqui um monte de promessa. Eu olho para a Bíblia cheia de promessas. Olho para a minha vida, nenhuma promessa se cumprindo. O que está errado aqui? Tem algo de errado que não tá certo, né? Tem alguma coisa que não tá batendo nessa história. O que tá acontecendo? Aí o Senhor vem e responde, o que eu tenho contra ti é que você se alimenta ainda dos ensinos de Balaão, as influências de Balaão, os ensinos dos falsos profetas ainda perpetuam na sua vida, ainda tem espaço na sua vida. Eu quero te abençoar, eu quero, mas o que afasta, a Bíblia fala assim, o que afasta o homem do Senhor é o seu pecado. O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Se eu estou longe de Deus, consequentemente, eu sou presa fácil na mão do inimigo. Olha essa história. Balaão foi chamado para amaldiçoar, mas ele disse, não consigo. Esse povo é intocável. Esse povo, ele é blindado. Esse povo não tem como levantar contra eles, porque o Senhor deles, o Deus deles é poderosíssimo. Não tem como você amaldiçoar, não tem como você ir contra uma pessoa que está predestinado a vencer. Mas tem uma estratégia. Se eles duvidarem, se houver ponto de interrogação, se eles cometerem a idolatria, se eles comerem comidas sacrificadas, se eles cometerem a imoralidade sexual, automaticamente a comunhão deles será quebrada. E aí eles se tornam vulneráveis. É a brecha, é a porta aberta para você entrar e arrazoar com este povo. E aí o que aconteceu? As moabitas começaram a seduzir os homens, os costumes começaram a entrar no meio do povo, e se você continuar lendo a história, você vai ver que o povo se corrompeu ao Senhor, eles se afastaram de Deus, e cada vez, a Bíblia mostra isso, cada vez que uma pessoa faz aquilo que é contra os princípios, nós somos chamados para ser diferente, né? Quando você diz, Senhor, eu aceito andar contigo,
que nós fazemos com essa decisão, né? O que implica em nossa vida? Eu continuo a mesma pessoa? Os meus costumes continuam o mesmo? Não. Quando eu decido fazer parte do povo de Deus, é um chamado para ser diferente. É um chamado para o nazireado, né? Eu não sou mais igual a todo mundo, né? Aí a profecia da minha mãe se cumpre. Eu não sou todo mundo. Eu sou diferente. As minhas atitudes, mas todo mundo faz assim, todo mundo só nega imposto para se beneficiar, mas eu não sou todo mundo. Todo mundo acha que praticar isso tá certo, mas eu não sou todo mundo. Todo mundo se alimenta em um momento ou outro da ansiedade, da depressão, todo mundo passa por esse caminho, e aí eu tenho que me lembrar que eu não sou todo mundo, porque os princípios que me regem, as regras que eu sigo, elas são diferenciadas, porque são andando neste caminho diferenciado que eu acesso o milagre. Fazendo o que todo mundo faz, eu não vou colher o que eu quero colher, eu vou colher o que todo mundo colhe. Faz sentido pra você? Se eu fizer o que o mundo faz, eu vou ter o que o mundo tem. Uma vida destruída. Você olha para as redes sociais e assim fala assim, misericórdia. Né? Misericórdia. O que tá acontecendo no mundo? Daqui a pouco você vê uma pessoa que tava bem, você fala, o que aconteceu aqui? E essa vida destruída? Que misericórdia, o que aconteceu aqui? As pessoas, a vida de todo do mundo está virando de ponta cabeça. Se eu quero que a minha vida seja uma vida diferenciada, eu necessariamente preciso fazer algo diferenciado. E quando eu aceito andar com Jesus, eu começo a entender que eu não faço as coisas que o mundo faz. Por isso que Paulo fala assim, ó, renova sua mente. É necessário passar por um caminho de renovação, porque nós somos bombardeados pelos ensinos malignos todos os dias. Todos os dias o inimigo lança uma influência, um pensamento. A gente normalizou o pecado. Quer ver um pecado que nós normalizamos? A ansiedade. A Bíblia fala assim que não é para andarmos ansiosos por coisa alguma. Antes temos que lançar a nossa confiança no Senhor. Antes nós temos que confiar que Ele que cuida do pássaro, que cuida das flores, também vai cuidar de nós. E nós não vamos diante do Senhor com essa ansiedade, com esse sentimento, porque nós normalizamos. Não é que o fato de ser pecado eu não vou sentir, porque eis aqui uma pessoa que luta contra a ansiedade diariamente. Eu vou sentir a ansiedade, mas eu não posso normalizar. Não, é normal. Hoje todo mundo é ansioso, hoje todo mundo tem depressão, hoje todo mundo tem TDAH, hoje todo mundo tem tudo. E aí a gente aceita os diagnósticos que diz é o mal do século como nossa verdade. Nós pegamos essa mentira, colocamos dentro de nós e andamos como se isso fosse verdade absoluta e não tem mais o que fazer. Porque isso é normal, não é pecado, é normal, não é pecado. É pecado porque a ansiedade me leva para o futuro, a ansiedade me tira do lugar presente, a ansiedade quer dizer que eu tenho medo do que vai acontecer comigo, sendo que a palavra diz que eu preciso confiar em Deus, que hoje, que nós devemos olhar só para o hoje. Lembra do povo que quando eles estavam no deserto? Nossa, hoje eu tô falando assim rapidão, né? Acelerei, minha filha, e foi. Ontem eu tava meio mole, né? Hoje eu tô acelerada. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, o Senhor falou, eles ficavam preocupados. O que a gente vai comer? O que a gente vai beber? Pois o Senhor falou, é para preocupar só com hoje. Deixa que amanhã eu vou prover. Amanhã eu vou cuidar. Se você sair do hoje e for pro futuro, você vai ter crises de ansiedade. Você vai ter preocupação, porque é você sair do lugar presente e ir pro lugar que você não tem controle. Nem hoje a gente tem controle. Quem dirá daqui um mês? O que eu vou fazer para pagar a conta no final do mês? O que eu vou fazer? E a gente fica naquele desespero. Ao invés de lançarmos ao desespero, nós devemos inclinar o nosso coração e levar até Ele a nossa ansiedade. Porque Ele é quem cuida de nós. Então nós normalizamos o que não é normal. Quer ver uma coisa que também não é normal? É o medo. Não, mas todo mundo sente medo. Sente medo, todo mundo sente medo. Sim, é um sentimento natural, né, do ser humano, mas eu não posso me alimentar dele, porque se eu alimentar dele, eu não avanço. E aí o Senhor tá falando, vai, e eu falo, não vou porque eu tô com medo. E o Senhor tá dizendo, avança, e eu falo, como que eu vou avançar se eu tenho medo? Então esse medo que eu sinto, que é natural do ser humano,
tem que ser colocado diante do Senhor, dizendo assim, Senhor, no amor, o amor lança fora o medo, porque o medo pressupõe, sabe o que, gente? Castigo, olha isso. O medo pressupõe castigo. Então, quando eu amo, quando eu confio, quando eu sei que Deus está comigo, eu lanço sobre eles o meu medo e digo, Senhor, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu não vou ficar parado diante dessa situação, porque o Senhor está comigo. Não é que é pecado eu ter o sentimento, entende? Pelo amor de Deus, não vai modificar o que eu tô dizendo. Não é que o sentimento do medo é sentir, eu tô pecando porque o medo veio. O que é pecado? É eu me alimentar. E é o que a gente faz. Que foi a estratégia do inimigo. Como a comida sacrificada. Como a comida... Quer ver uma outra comida sacrificada que a gente come? Dinheiro. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso avançar porque eu não tenho dinheiro. Calma aí. A gente precisa orar pra ser curado da renite, né? Porque de manhã é só misericórdia. Aí às vezes a live trava, tá eu aqui toda ranhenta, com a cara torta, limpando o nariz. Pelo menos diverte alguém, né? Vira um meme. Uma outra comida. O que é comida sacrificada, né? O diabo, ele preparou aquilo, ele entregou a mim aquilo e eu me alimento daquilo. Então, um exemplo, do nada, assim, o inimigo chega lá com um prato de uma preocupação, dizendo, final do mês tem um tal de um boleto batendo aí na sua porta. E agora? Cadê? O que você vai fazer? Aí você pega aquela comida e come. E passa o dia inteiro. E agora é verdade. Eu tenho um boleto pra pagar. Meu Deus do céu. O dinheiro... E aí você fica o dia inteiro se alimentando daquela comida que foi entregue a você pelo inimigo. Quer ver outra comida sacrificada que a gente come? Dinheiro. A pergunta, né, é que pra gente entender se a gente tá sendo alimentado idolatrando o dinheiro, se alimentando da ausência dele, o que nós faríamos se dinheiro não fosse o problema? O que você faria se o dinheiro não fosse o problema? Nós estamos aí num projeto de 52 dias, de avançar, e pode ser que você esteja diante de um desafio que você fala assim, para resolver isso só se eu tivesse dinheiro. Como eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer. Como eu não tenho dinheiro, eu vou voltar para trás. Como eu não tenho dinheiro, eu não vou avançar. E aí você para. Porque a sua confiança está no dinheiro. E aí, lá em Mateus diz assim, deixa eu ver se eu lembro onde tá. Mateus 5, 6. Mateus 6. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas versões está escrito e a mamon. Quando a minha dependência, eu dependo, eu só tô feliz se eu tiver dinheiro, eu só avanço se eu tiver dinheiro, eu só sigo, tudo gira em torno do dinheiro. Eu estou idolatrando, né? Teve uma época da minha vida que se eu não tivesse dinheiro na conta, minha filha, ninguém falava comigo, era um mau humor. Eu ficava num mau humor, eu precisava ter dinheiro pra eu ficar bem. Se queria me ver mal-humorada, você até sabia, né? Não tá sem dinheiro, né? Tá com esse mau humor todo. Então, a minha alegria estava condicionada a ter idolatria. Sabe? Se alimentar daquilo. E aí o diabo já sabe, né? Quando eu quiser fazer com que ela murmure, do que ela reclama, eu vou colocar só uma crisezinha aqui. Porque ela depende tanto disso que aí ela vai se inclinar a negar ao Senhor com as suas ações. Então, nós temos que fazer o quê? Avaliar o que nós fazemos frequentemente, que pode comprometer a nossa relação com Deus e, consequentemente, a nossa jornada. E aí, mediante a todo esse cenário, esse povo, né, que já tinha comprometido
o povo de Deus lá atrás, agora eles se levantam de novo para lutar contra o rei Josafá, se levantando contra o povo de Judá. E aí eles se juntam, sabe? Porque problema ele nunca vem sozinho. Problema ele gosta de chamar um amiguinho para andar com ele, não é? Um problema ele não vem sozinho. Um exército ele não anda sozinho. Aqui mostra isso. Aí se juntou os moabitas, os amonitas, os neonitas, os ita tudo, gente. Se juntaram e falaram, agora a gente acaba com... a Pamela colocou assim, Deus mandou eu seguir e não me preocupar com dinheiro, estou aqui, glória a Deus, Pamela, Deus vai na sua frente, abrir o seu caminho, a gente faz a nossa parte, mas nós confiamos que a nossa dependência não está na força do nosso braço, mas a nossa dependência está no Senhor. E aí eles se juntaram. Essa galera aqui dos Ita, tudo, se juntaram. Amonita, Moabita, Meunita, se juntaram para ir contra Josafá. Assim como nós começamos esse projeto do Orvalho, eu fiz um stories que eu coloquei assim, há momentos que um exército de problemas se levanta contra nós. E é uma guerra injusta, porque é um exército contra um ser humano. É um exército contra uma pessoa. É uma guerra desleal. Você não tem nem tempo de respirar. Quando chega um dizendo, eu vou te atacar, e daqui a pouco chega outro dizendo, eu vou te atacar. Sabe aquelas sequências de más notícias? Sabe aquela sequência de problemas? Parece que é um bombardeio de problemas. São exércitos que se juntam para nos desestabilizar. E aí eu quero, para finalizar, orar, ler para você a oração do rei Josafá. E esse é um ponto muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Porque há momentos que nós temos que reconhecer que nós não podemos. Há momentos que você está diante de uma situação, você fala, Deus, eu não estou conseguindo. Essa batalha, ela já me venceu muitas vezes, Senhor. E eu sei que essa batalha, eu tenho que lutar. Porque ainda continua no cenário do difícil. Eu tenho que romper. Eu tenho que atravessar este problema. Eu sei que isso aqui, Senhor, não chegou ainda à fase do impossível. Eu tenho que atravessar isso aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa para vencer isso aqui. Eu sei, Senhor, mas eu não estou conseguindo. Se fosse fácil, nós já teríamos feito. Se o difícil fosse algo que estivesse ao nosso alcance, nós já teríamos rompido. Há lugares que a gente chega e a gente fica paralisados. Não é porque a gente decidiu dar ruim na nossa vida. Eu vou acabar com a minha vida agora. Né? Tipo, se tá difícil, se tem coisas que nós não fizemos, é porque isso nos amedronta, é porque isso nos desestabiliza, é porque isso nos acovarda, é porque isso nos dá medo, é porque é uma série de problemas que a gente fica atordoada, desbaratinada, mas a gente entende que ainda é um cenário difícil e que a posição correta é se levantar, mas a gente só não consegue. A gente não consegue. A gente entende, meu Deus, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Senhor, tá aqui, a minha microtarefa. É só fazer isso. E a gente se cobra, né? Você fala, meu Deus, é só isso. É só fazer isso, mas eu não consigo fazer. E agora, Senhor? Eu não consigo, é a minha parte ainda. Não chegou a parte do Senhor, é a minha, eu enxergo que é a minha parte. Sou eu que tenho que tirar daqui e colocar aqui, mas Senhor, eu não consigo. A hora que eu tenho que me levantar para fazer, me dá uma moleza. Me dá um cansaço, me dá um desânimo, me dá uma insegurança. E eu fico dias diante do mesmo problema. E aí eu quero te entregar essa estratégia espiritual, que foi a do rei Josafá. E você pode fazer da oração de Josafá a sua oração. Olha o que ele diz. Senhor, dos nossos antepassados, não és tu, ó Deus, que está no céu? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti.
Não és tu o nosso Deus, que expulsa os habitantes da terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do amigo Abraão? Eles a têm habitado e nelas construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos salvará. Mas agora estão os amonitas, os moabitas e os habitantes do monte de Seir, cujo território não permitiste que Israel invadisse quando saía do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que tu nos deste como herança. O nosso Deus, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados a ti. Olha que coisa mais linda essa oração. Ele lembra do poder de Deus, quem o Senhor é. Ele traz à existência o Deus dos seus antepassados. Ele lembra tudo aquilo que Deus fez de poderoso na vida dele. Ele lembra quem são os seus inimigos. Sabia que os moabitas e o povo de Moab e Amon, eles são filhos, sabe daquela história de Ló, quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra? Aí as filhas deles tiveram a brilhante ideia de se deitar com o pai, e dali nasceu esses dois povos. E os amonitas, o que esse inimigo ele faz? Ele tenta roubar a promessa que Deus já designou para nós. O Senhor favoreceu esse povo, mas cada vez que o Senhor favorecia esse povo, eles retribuíam com hostilidade. O Senhor não permitiu que eles fossem exterminados, mas ele sempre respondia com hostilidade, e o desejo dele sempre foi ter a promessa que Deus tinha designado ao povo de Israel. Às vezes, o inimigo ele só quer ter o prazer de tirar de nós aquilo que o Senhor já nos deu. Eu não sei o que você já conquistou, mas pode ser que tenha a ameaça do inimigo querendo tirar aquilo que o Senhor já te deu. Sabe aquela ameaça dizendo: agora você vai perder. Você vai perder sua casa, você vai perder seu casamento, você vai perder seu carro. Essa ameaça constante querendo roubar aquilo que Deus já nos deu. Nós já tomamos posse da terra, ela já é nossa por direito, é nossa, eu conquistei. Mas aí vem querendo tirar aquilo que Deus já nos deu. Mas em nome de Jesus, a força do inimigo não terá poder sobre as nossas vidas. E aquilo que o Senhor já nos deu, o diabo não tem poder de tirar em nome de Jesus. E aqui Josafá, ele começa a reconhecer os seus pecados, que foi o que nós fizemos em oração, e eu te aconselho a orar novamente depois do seu secreto e falar: Senhor, eu não sei em quais pontos exatamente eu pequei contra ti, mas eu estou me santificando. Eu estou me santificando, Senhor, porque se era os meus pecados que estava dando abertura, permissão para o inimigo me destruir, eu estou reconhecendo diante de ti, pedindo: purifica-me. A ordem do Senhor é: santificai-vos, porque eu farei maravilha no meio de vós. O que é santificação? É o reconhecer que eu falhei e se arrepender. E falar: Senhor, eu me arrependo e eu quero ter uma nova conduta perante as situações que virão contra mim. E outra coisa poderosa que Josafá demonstra aqui é a sua insuficiência. Ele fala assim: Senhor, eu não tenho forças. Eu não tenho forças para enfrentar esse exército e eu não sei o que fazer. Eu não tenho forças e eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. E é com essa palavra que eu quero encerrar essa reflexão de hoje
e deixar com que ela continue ecoando na sua mente durante este final de semana. Reconheça que você não tem forças. Há momentos que a gente não tem mesmo. Que o cenário é difícil, que tem coisas que nós temos que fazer, que tem coisas que cabe a nós a fazer, nós sabemos até o que tem que ser feito, mas nós não temos força. E falta força e nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estarão voltados para o Senhor. Então, se tem algo perturbando o seu coração, tomando espaço do seu coração, te angustiando, eu quero te encorajar neste final de semana, erguer um altar de adoração ao Senhor em louvor. Você só vai falar isso: Senhor, eu não tenho forças, eu não sei o que fazer. Segunda-feira eu tenho que ter alguma atitude. Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão voltados para Ti. O Senhor é o meu Deus, o meu Senhor, a quem eu confio. E aí você vai cantar um louvor, você vai ter um momento de adoração. E você vai dizer assim: eu estou erguendo aqui um altar. Eu estou sacrificando ao Senhor uma adoração, Pai. Porque eu sei que essa adoração vai subir até a Ti como incenso suave. Eu não me alimento das más notícias. A minha mente não ficará ocupada, né, com as mentiras do diabo, com as mentiras do inimigo. Eu não vou comer essa comida sacrificada que o inimigo quer me oferecer. Eu vou louvar ao Senhor. E enquanto eu estiver louvando, Pai, eu sei que o Senhor vai estar me limpando, me purificando, renovando a minha mente e abrindo os meus olhos para o bom futuro que o Senhor tem para a minha vida. Ore, faça dessa oração, medite depois, leia essa oração versículo por versículo, né? Medite em cada palavra. Se você quiser, busque Bíblias com versões diferentes para você ir se aprofundando nessa oração de Josafá. Faz um contraponto, coloca essa oração na sua vida. Começa a trazer essa oração e colocar você aqui dentro. E declare isso. Se este for o seu caso, Senhor, eu não tenho forças para enfrentar esse exército imenso que se levanta contra mim e vem me atacar. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos eu volto para Ti. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não vai nos deixar vacilar, Ele nos guarda, Ele nos guia, Ele nos dá a direção e Ele nos sustenta. Então nós não vamos ceder, mas os nossos joelhos serão firmados e nós ficaremos de pé esperando o Senhor. E sabe o que aconteceu? O Senhor falou para eles assim: olha aqui, pessoal, eu, o Senhor, eu preciso dizer isso para vocês, que eu já ia até esquecer. Qual foi o final da história? O Senhor disse: eu, o Senhor, pelejarei por vós e vós calareis. O Senhor, eles se levantaram, o Senhor deu estratégia: ó, você vai por aquele lugar. Você não vai por aqui, o Senhor deu o ponto certo que eles deveriam estar. Eles não ficaram em casa, eles saíram para a batalha. Mas quando eles chegaram lá, o Senhor já tinha colocado uma confusão no meio deles e o Senhor já tinha os destruído. Eles não precisaram lutar, porque o próprio Deus lutou por eles. E aí, quando o rei Josafá ficou sabendo do que aconteceu, ele louvou ao Senhor e ele disse: dei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada. Olha isso, gente. Olha qual foi o momento. Olha qual foi o momento que o Senhor preparou emboscada para os seus adversários. Lá no 17, o Senhor usou um profeta para dizer: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará a Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, não desanimam, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Aí de madrugada, 20, de madrugada partiram para o deserto de Tecoá. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem, Judá, ó povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e vocês terão vitória. Tenham fé na palavra que está sendo liberada hoje sobre a sua vida e você terá vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantar ao Senhor e louvar pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando:
Dê graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar, gente, isso aqui é uma estratégia espiritual. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e o monte de Seir. E estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Quando eles foram derrotados? Quando eles louvavam ao Senhor. Este final de semana, você levante um altar de adoração ao Senhor, porque enquanto você louvar, os seus inimigos, não tô falando de pessoas não, viu gente? O nosso inimigo não são pessoas. Nosso inimigo, a nossa luta é contra não é contra a carne, mas contra potestades, dominadores, é o inimigo, é o mundo espiritual. Enquanto nós louvarmos, enquanto nós erguemos um altar de adoração, enquanto nós louvarmos ao Senhor, a Lu até colocou uma sugestão de louvor aqui, se você quiser. O medo não vai me parar. Se você quiser, coloca lá no Google. Mas louvem mesmo, louvem ao Senhor. Isso aqui é uma estratégia para o nosso final de semana. Porque nas manhãs do orvalho, a gente é sustentado. Eu não sei você, mas às vezes alguma coisa acontece no meu dia e parece que o Senhor me traz à memória. Às vezes o próprio Senhor falou assim, vai lá ouvir o que você falou hoje. E eu sou sustentada, eu não paraliso, mas o final de semana é um risco. Né? Porque a gente fica sábado e domingo. E às vezes, quando nós estamos juntos, parece que é mais fortalecedor. Mas sábado e domingo você vai louvar ao Senhor. Porque enquanto você canta louvores ao Senhor, Ele prepara emboscadas contra os seus inimigos. Que forte, né? Meu Deus do céu. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por essa estratégia, glória a Deus pelo nosso Senhor, que expõe as estratégias do inimigo e nos fortalece e nos dá vitória. O Senhor é por nós. Nós não estamos aqui em nome de outro, senão do nosso Senhor. E nós vamos vencer, porque o Senhor é por nós. Como amaldiçoar aquele que Deus abençoou, né? Há uma promessa sobre as nossas vidas. Então, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Amo vocês, os abençoe, tenham um final de semana abençoadíssimo. Deixa o Senhor falar ao seu coração, desvendar os seus olhos para a palavra, para que você encontre na palavra as maravilhas do Senhor. Amo vocês, Deus abençoe, um ótimo final de semana e até segunda-feira às 7h01.